Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e embora a anatomia não seja avaliada nos procedimentos de análises clínicas, ela é fundamental para compreender a estrutura e a função dos órgãos e tecidos do corpo humano, permitindo uma melhor interpretação dos resultados dos exames laboratoriais. Você sabe como é formado o sistema respiratório? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ative o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. O sistema respiratório ele é formado por um conjunto de órgãos interconectados de forma sinérgica. E ele é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente, possibilitando que o processo respiratório nos seres humanos aconteça em conjunto com o sistema circulatório. Também é responsável pela capacidade de captar odores através do nariz, a nossa olfação, e transmitir sons claros, evidentes e perceptíveis através da laringe, que é a nossa fonação. Na divisão do sistema respiratório, a gente vê que ele pode ser dividido de acordo com a sua estrutura anatômica, em porção superior e inferior, e funcionalmente em porções condutoras e respiratórias. O trato respiratório superior, a gente vai ter o nariz como o órgão que representa a parte inicial do sistema respiratório. E ele está localizado no plano mediano da face. Esse órgão ele é composto pelo nariz externo, que é a pirâmide nasal, e a cavidade nasal, que são as fossas nasais e os seios paranasais. O nariz externo, ou pirâmide, ele estruturalmente apresenta uma parte óssea e uma parte cartilaginosa visível na forma de uma pirâmide, onde a base é formada pelas narinas. Os dois canais separados pelo septo nasal, que são responsáveis pela comunicação com o meio externo, com a cavidade nasal, conduzindo o ar expirado até o vestíbulo nasal e o ápice denominado raiz. A cavidade nasal, ou fossa nasal, ela se inicia nas narinas e está dividida em esquerda e direita pelo septo nasal. Essa é formada por uma articulação da cartilagem quadrangular com os ossos nasais no limite superior, com o osso vômer e maxilas no limite inferior, e posteriormente com a lâmina perpendicular do etmoide e as coanas. Cada cavidade nasal possui um teto formado pela lâmina crivosa do osso etmoide, duas paredes laterais formadas pelas conchas nasais superior, medial e inferior, e um assoalho formado pelo palato duro, que são lâminas horizontais dos ossos palatinos e o processo palatino das maxilas. E, posteriormente, mais para o fim, pelo palato mole. O palato separa a cavidade do nariz da cavidade da boca. Os seios paranasais. A comunicação da cavidade nasal com alguns ossos do crânio, como o frontal, o maxilar, o esfenóide e o etmoide, das células etmoidais, formam espaços preenchidos pelo ar, que denominamos então de seios paranasais, os quais podemos caracterizar em seio maxilar, seio frontal, seio etmoidal e seio esfenoidal. O seio maxilar, conhecido como antros de Raymore, é o maior seio paranasal e ele está localizado no interior do osso maxilar. O espaço pneumático contido no interior do osso maxilar comunica-se com a cavidade nasal através do ósseo sinusal maxilar, no meato nasal. Em algumas circunstâncias, torna-se o que podemos chamar de comunicação buco-sinusal, que se dá pelo acesso direto do espaço pneumático à cavidade bucal. O seio maxilar relaciona-se na parte superior com o assoalho da órbita,
da parte inferior com o processo alveolar e na parte anterior com a fossa canina e posteriormente com a tuberosidade do maxilar. Os seios frontais, eles estão localizados logo atrás dos arcos superciliares. Esse tipo de seio começa a se desenvolver após os 2 anos do nascimento do indivíduo na extremidade antero-superior do infundíbulo, ocorrendo um rápido crescimento da lâmina externa da região supraorbitária que aparentemente afasta-se da lâmina interna, formando uma crista acima do bordo superior da entrada da órbita. Inicialmente, o espaço entre essas lâminas é ocupado por um osso esponjoso que vai ser substituído pelo seio frontal. Aproximadamente aos 20 anos, o crescimento do seio frontal cessa e sua parte superior e lateral apresentam-se de forma extensa entre a lâmina interna e externa da região supraorbitária. O seio etimoidal, também conhecido como células ou vesículas etimoidais, apresenta-se na porção lateral do osso etimoide, na parte superior das cavidades nasais, em forma de inúmeras vesículas formando um labirinto. Esse seio está dividido em 3 grupos: o antero e médio, que se iniciam no meato médio do nariz, e posterior, que se inicia no meato superior do nariz, coberto pela concha superior. E os seios esfenoidais, localizados no interior do osso esfenoide e apresentam-se de forma assimétrica. Quando muito extenso, chega a atingir as asas maiores do osso esfenoide. Em algumas situações, podem invadir a porção basilar do osso occipital, que é a porção superior do osso esfenoide. Outro órgão do trato respiratório superior é a faringe, que é um canal responsável por associar o sistema respiratório e digestivo. Por sua localização ser posterior às cavidades nasais, oral, laringe e esôfago, essa permite que ela seja dividida em 3 partes. A nasofaringe, que é a parte nasal, e apresenta-se como limite anterior e comunica-se com as cavidades nasais por meio das coanas. O limite lateral é o ouvido médio, que se comunica através das aberturas das tubas auditivas, onde se encontram as tonsilas tubárias, que são pequenas massas de tecido linfóide. E essas cavidades também se comunicam com o limite posterior, onde está a tonsila faríngea. A orofaringe, ou parte oral, apresenta como limite superior a nasofaringe, como inferior a laringofaringe. Nas laterais da orofaringe estão 2 tonsilas linguais e na porção anterior ela está em contato com a cavidade oral, comunicando-se com esta através do istmo da garganta ou das fauces. Devido à sua localização, é responsável por transportar tanto o bolo alimentar quanto o ar inspirado. E a laringofaringe, a parte laríngeo. Ela se estende para baixo a partir do ocioide. A orofaringe apresenta-se no limite superior e o esôfago no limite inferior. E anteriormente a laringofaringe, que se comunica com a laringe através da epiglote, a qual é responsável por obstruir a passagem para o esôfago quando o ar é inspirado, conduzindo-o para a laringe. A epiglote também bloqueia a passagem do ar para a laringe quando o bolo alimentar é ingerido, permitindo então a sua passagem para o esôfago. No trato respiratório inferior, a laringe ela é um órgão curto, fibromuscular, que apresenta o início do trato respiratório inferior. Está localizado na região mediana do pescoço, entre a 4ª e a 6ª vértebras cervicais, e apresenta a parte laríngea da faringe, laringofaringe, como limite superior e a traqueia como limite inferior. Esse órgão ele tem como funções a produção do som e assim como a parte oral da faringe, a orofaringe, o transporte do ar inspirado para a traqueia.
Ao realizar um corte sagital na laringe, a gente pode observar na região antero-posterior o ventrículo da laringe, uma invaginação delimitada pelas pregas vestibulares na parte superior e a prega vocal na parte inferior. Entre as duas, a gente tem uma porção denominada de glote e abaixo da prega vocal, uma cavidade infraglótica. A prega vestibular está localizada abaixo do vestíbulo e se estende até a didota laringe, que é o orifício de entrada, e já as pregas vocais são formadas por ligamentos e tecidos musculosos da laringe, responsável por distender e relaxar as duas pregas de fibras elásticas pelas quais são formadas. O espaço entre as duas pregas é denominado de rima glótica. Além dos músculos e ligamentos, a laringe também apresenta um esqueleto cartilaginoso, formado pelas cartilagens tireoide, cricoide, aritenoide, a epiglótica, a cuneiforme e também as corniculatas. A cartilagem tireoide é considerada a maior entre elas e está localizada na parede anterior e lateral da laringe. Ela é constituída pela cartilagem hialina de duas lâminas que se unem e formam um V. A cricoide é um único anel e também é constituído de cartilagem hialina que liga a laringe à traqueia. As aritenoides são pirâmides de cartilagem em que as cordas vocais são fixadas e que apresentam em sua base uma articulação do tipo de artrose com a cartilagem cricoide, o que permite os movimentos das cordas vocais. A epiglótica localiza-se posteriormente à tireoide, juntamente com as pequenas cartilagens de pouco destaque, como a cartilagem cuneiforme e as cartilagens corniculadas. A traqueia. Ela é um tubo vertical em forma cilíndrica, constituída por vários anéis cartilaginosos e completos em forma de C, denominados cartilagens traqueais. A estrutura entre esses anéis é conhecida como ligamentos anulares. A região posterior da traqueia, a parede é formada por uma musculatura lisa, que é o músculo traqueal, também por tecido conjuntivo e ausência da cartilagem, apresentando então como limite superior a cartilagem cricoide, localizada entre a sexta e a sétima vértebra cervical, e anterior o esôfago. A porção final da traqueia é denominada de carina traqueal. Depois a traqueia vai se ramificar em dois brônquios principais, o esquerdo e o direito. Os brônquios são ramificações da traqueia. Estes se apresentam sob a forma de pequenos tubos ou pequenos canais ocos com diâmetros variáveis que fazem parte do pulmão. São classificados em principais ou de primeira ordem por sua semelhança à traqueia, e cada brônquio principal dá origem a pequenos brônquios lobulares ou de segunda ordem. E os brônquios lobulares dividem-se em brônquios segmentares ou de terceira ordem, e os brônquios segmentares se dividem em bronquíolos. Então, os brônquios principais ou de primeira ordem são divididos em esquerdo e direito, sendo um mais horizontalizado ou de maior comprimento e outro mais verticalizado e mais calibroso. Estes se apresentam em forma de anéis de cartilagens incompletos, semelhantes à traqueia. Os brônquios lobulares ou de segunda ordem já são ramificações dos brônquios principais que se dirigem para cada lóbulo do pulmão, sendo 2 no pulmão esquerdo e 3 no pulmão direito. E os brônquios segmentares ou de terceira ordem, originados a partir dos brônquios lobares, apresentam-se em um total de 10. Os brônquios segmentares são divididos em pulmão esquerdo, e aí nós vamos ter lóbulo superior, 4 segmentares, e inferior 4 segmentares, e um que não está em contato com a árvore brônquica. No pulmão, o pulmão direito, lóbulo superior,
3 brônquios segmentares, no lóbulo médio 2 brônquios segmentares e no lóbulo inferior 4 brônquios segmentares e um brônquio segmentar que está mais acima e não acompanha a árvore brônquica. E também os bronquíolos, então, que são originados dos brônquios segmentares e são constituídos apenas de tecido conjuntivo, não apresentando nenhum anel cartilaginoso e possuem um menor calibre dos componentes que estruturam a árvore brônquica. Outros componentes da árvore brônquica são os alvéolos, localizados nos pulmões. São responsáveis pelas trocas gasosas. Os alvéolos, eles podem apresentar-se isolados ou em grupos, formando pequenos sacos com paredes finas compostas pelos pneumócitos do tipo 1, que facilitam as trocas gasosas dos alvéolos com a rede de capilares que vão cobrir eles. E pelos pneumócitos do tipo 2, que são responsáveis por secretar um surfactante pulmonar, que é uma substância que ajuda a reduzir a tensão superficial. O pulmão, ele é o órgão duplo localizado no interior do tórax e que, juntamente com os outros órgãos, está sendo protegido pela caixa torácica. Esse órgão ele possui uma forma cônica, apresentando um ápice superior, uma base inferior e duas faces costal e mediastinal. A base está apoiada no diafragma, o músculo estriado esquelético que separa o tórax do abdômen, conhecido também por exercer essa função de separação, como face diafragmática. Na face mediastinal, os pulmões apresentam o hilo do pulmão, uma fenda responsável pela entrada e saída dos brônquios, vasos e nervos pulmonares, constituindo a raiz do pulmão. E cada pulmão é dividido em partes ou lobos. O pulmão direito, que é maior, a gente pode observar 3 lobos, e o esquerdo, consequentemente menor, porque abriga também o coração, a gente observa 2 lobos. Os lobos dividem em unidades menores, denominados segmentos broncopulmonares. Região que os brônquios se distribuem. Cada pulmão tem um total de 10 segmentos, sendo o pulmão esquerdo 5 em cada lobo e no pulmão direito 3 segmentos no lobo superior, 2 no médio e 5 no inferior. Cada pulmão ele é revestido pela pleura, que é um saco seroso de paredes duplas contínuas até o hilo. A pleura ela divide-se em pleura pulmonar ou visceral e é caracterizada por aderir os pulmões e a pleura parietal que recobre a face costal do pulmão e está intimamente ligada à caixa torácica. Entre essas paredes, forma-se um espaço preenchido por um líquido, conhecido como líquido pleural, que reduz basicamente o atrito entre elas. Na atividade física, os pulmões aumentam a capacidade de ventilação, oxigenando mais o sangue, enquanto o coração tem seus batimentos acelerados. O oxigênio ele é o ingrediente fundamental para a produção de energia. E nesse processo, o ar oxigenado entra pelo nariz e pela boca quando expiramos e é puxado pelos pulmões ao inflar. Ao contrário, o ar com gás carbônico é expelido de dentro para fora do nosso corpo na expiração. Os movimentos de expansão e contração dos pulmões são ininterruptos, induzidos pelo diafragma e por músculos do peito e das costas. O ar oxigenado, para chegar nos pulmões, ele percorre a faringe, prossegue pela laringe e alcança a traqueia. Dentro dos pulmões, o ar oxigenado ainda tem que passar pelas ramificações dos brônquios ou bronquíolos, aquela pequena rede de vasos formada por sucessivas divisões. O ar chega então aos alvéolos, que vão estar cheios de ar, e essas bolsinhas permitem a passagem do oxigênio por finos capilares sanguíneos que estão cercando elas. E por fim, o oxigênio se liga à hemoglobina, que está nas células vermelhas sanguíneas,
e é transportado pelo sangue ao coração e onde vai ser bombeado por todo o organismo. Então, bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.